Amém, vamos abrir novamente nossa Bíblia. Abra comigo lá em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. A partir do versículo 22. Lucas 2, 22. Amém? Uma pessoa achou lá atrás, pelo amém, né? Amém, irmãos? Glória a Deus. Você está vivo aí, não? Graças a Deus. Aleluia. Lucas 2, 22 diz assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei: um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém? Feche os olhos comigo mais uma vez, curva a sua cabeça. Espírito Santo, diante de ti estamos e clamamos para que tu venhas abrir o nosso entendimento, a nossa mente, a nossa compreensão, e que tu venhas conduzir todo esse momento para que a tua palavra ela tenha livre curso entre nós, ó Deus, e assim consigamos perceber, compreender tudo que tu tens para nós na noite de hoje, e que saiamos daqui, Senhor, não só com conhecimento adquirido, ó Deus, mas principalmente com as mentes renovadas, transformadas diante da tua presença, e a disposição, Senhor, de praticarmos e vivermos de acordo com a tua palavra. Essa é a nossa oração, nosso pedido no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu objetivo de vida? O que precisa acontecer para que você chegue à conclusão do seguinte: eu cumpri o meu propósito? O que precisa acontecer ainda na sua vida para que você possa chegar a essa conclusão? Olha, deu tudo certo, aconteceu o que tinha que acontecer, e o meu propósito, ele foi cumprido nessa terra. Esse texto que nós lemos, ele nos apresenta um homem chamado Simeão, e que ele nos dá uma lição muito preciosa sobre propósito de vida. O seu propósito de vida, queridos, era ver Jesus, era ver o Salvador. A sua grande expectativa em Deus era o dia em que ele veria a salvação de Israel. É o dia em que ele veria Jesus com seus próprios olhos. É o dia em que ele contemplaria o enviado de Deus, o ungido de Deus sobre a terra para salvar não só Israel, mas, como diz os versículos aqui no seu cântico, no verso 31, todos os povos, a salvação de todos os povos. Então no verso 29 ele declara assim: agora, Senhor, ele orando a Deus, ele diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ou seja, o meu propósito foi cumprido, a tua promessa sobre mim, ela foi cumprida. Queridos, quantas vezes nós colocamos para as nossas vidas objetivos vazios, objetivos materiais, objetivos superficiais e até mesmo irrelevantes.
Objetivos esses que às vezes até melhoram a nossa vida, nos dão algum conforto, nos deixam um pouco mais confortáveis, realizados em alguns aspectos, mas não possuem o poder de nos salvar, não possuem o poder de nos transformar ou de mudar de fato a nossa vida. São coisas supérfluas. É comum às vezes, queridos, olha que interessante, é comum às vezes a gente até vir ao culto com objetivos pessoais e superficiais às vezes. Às vezes nós chegamos num culto como esse, o nosso objetivo não é ver Jesus, não é estar com Jesus, não é cultuar Jesus, não é ter relacionamento com Jesus. Às vezes o nosso objetivo é porque a gente precisa de alguma resposta, a gente está com alguma tribulação, algum problema, alguma dificuldade, alguma luta, a gente está vivendo alguma turbulência e nós estamos aqui buscando de Jesus uma resposta. Isso não é errado de todos. Jesus ele vai te dar resposta, ele vai fazer milagre, ele vai operar na sua vida, mas quantas vezes essa é a tônica da nossa vida e nós só frequentamos cultos, nós só nos movemos em direção a Deus porque nós estamos interessados naquilo que Ele pode fazer para nós, e não necessariamente em conhecer Jesus, em nos relacionar com Jesus, em ver Jesus, em estar com Jesus. Simeão nos mostra que o desejo dele profundo era ver Jesus, e às vezes nós até nos escondemos atrás da explicação teológica, dizendo o seguinte: pastor, mas Jesus está sempre comigo, Ele está sempre na minha vida, Ele me acompanha em todos os lugares. Isso é verdade teologicamente, mas a questão não é se Jesus está sempre conosco ou não, a questão é se nós desfrutamos essa presença de Jesus conosco ou não, se nós reconhecemos essa presença de Jesus, se nós vemos Jesus presente ao nosso lado, se nós com Ele falamos, se nós com Ele nos relacionamos, se nós desfrutamos de toda a herança que Jesus conquistou para nós na cruz, e se nós nos relacionamos com Ele. Nós precisamos, queridos, desejar ver Jesus, nós precisamos desejar estar com Jesus, nós precisamos desejar viver com Jesus. E se temos o grande privilégio de ter Jesus de fato presente na nossa vida, caminhando conosco, nós precisamos usufruir desse privilégio e nos relacionar com Ele, desfrutar da sua presença, desfrutar da sua comunhão, desfrutar da intimidade com Jesus. Esse texto nos revela o desejo profundo de Simeão, o que Simeão aguardava, o que ele desejava ver o Messias, ver a salvação de Israel. Imagina, queridos, ele esperando a vida inteira, e Deus lhe deu o privilégio de ainda, já avançado em idade, mas ainda assim com seus olhos, contemplar Jesus, pegar o bebê Jesus no colo, e contemplar ali, quando o céu toca na terra, quando Deus se faz homem, quando Deus encarna, quando o Messias é enviado, e ali está a esperança de salvação para todos os povos, e para Israel também. E ele pôde contemplar isso. Imagina Simeão no nosso lugar, nós que temos o privilégio de ter Jesus presente conosco, o Jesus que viveu, que morreu, mas ressuscitou, está vivo, queridos, está conosco. Ele diz na sua palavra que quando nós nos reunimos 2 ou 3 no seu nome, Ele está presente ali. Imagine Simeão tendo o privilégio que nós temos, ou sabendo do privilégio que nós temos. E nós muitas vezes temos a presença de Jesus, mas não a reconhecemos. Temos a presença de Jesus, mas não desfrutamos dela. Temos a presença de Jesus e tratamos essa presença às vezes trivialmente, como se fosse, ou nos acostumamos com a presença dele e por isso não valorizamos aquela presença. Já viu como nós temos a facilidade de nos acostumar com as coisas e às vezes parar de valorizá-las? De repente você tem sempre um prato de comida na sua mesa e você não dá o devido valor. Se você de repente viver uma crise, algum problema e não tivesse aquilo, você ia dar valor para aquilo. É quando falta água na sua casa, se faltar luz na sua casa, é aí que você vai dar valor para coisas triviais do dia a dia, que às vezes você não dá nem importância, que às vezes você nem imagina. Nessas viagens missionárias que a gente faz, a gente começa a dar valor para um monte de coisa, queridos, que misericórdia, né? Coisas que faltam, água falta em alguns lugares, não tem energia em outros lugares, e coisas que são simples para nós,
que estão à distância de um interruptor. Às vezes, por ser comum, por estar presente, nós não damos o devido valor, e às vezes fazemos assim também com Jesus. Mas o que nós aprendemos aqui com Simeão, alguns aspectos que às vezes nos traz dificuldade de ver Jesus, ou de entender Jesus, ou de desfrutar Jesus na nossa vida, é porque Jesus não é o que nós esperamos muitas vezes. Jesus não é o que a gente imagina muitas vezes. Jesus, ele não está de acordo às vezes com a nossa expectativa. Às vezes nós criamos uma própria expectativa na nossa mente e nem sempre Jesus se enquadra nela. Jesus, ele veio de uma forma inusitada para os judeus. Os judeus, na sua maioria, eles acreditavam e eles esperavam o Messias, eles esperavam Jesus. Mas a expectativa deles é que Jesus seria um líder militar, um ungido de Deus, que Deus levantaria e que lideraria o exército de Israel, que uma revolução civil em Israel, para os tirar da opressão romana, para os tirar daquele domínio romano em que eles viviam. Essa era a expectativa deles. A expectativa deles envolvia um Messias que pegasse em armas, um Messias que fizesse uma revolução. Mas Jesus não veio como eles esperavam, Jesus não veio como eles imaginavam. Pelo contrário, Jesus veio, queridos, como um bebê. Jesus se apresenta ali naquele templo a primeira vez, quando Simeão vê Jesus. Não é um líder militar, não é alguém que está liderando uma revolução, mas é um bebê nos braços dos seus pais, um bebê que ainda depende dos seus pais. Lá em João 1:11 diz o seguinte: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Os judeus não conseguiram reconhecer Jesus, não conseguiram identificar Jesus, porque Jesus não veio conforme a expectativa que eles criaram na sua mente. Mas Jesus veio de fato como Ele é, e como Ele propôs vir ao mundo. Ele veio implantar o reino de Deus, fazer a vontade de Deus. Ele não veio para alcançar expectativas humanas diversas. E a expectativa dos judeus, como eu estou falando, é esse líder militar. E aí de repente aparece Jesus como um bebê no templo, um frágil ser humano, um bebezinho que depende ainda do cuidado dos seus pais. A salvação, ela não se apresentou aqui no primeiro momento como um estrondo do céu, mas sim em meio à fragilidade humana. O Deus Criador dos céus e da terra, o Deus poderoso, Ele se fez homem, Ele se transformou em homem, Ele se despiu da sua glória, e Ele nasceu como homem, numa manjedoura, para se revelar à humanidade. A expectativa desse Messias era uma expectativa talvez pomposa, estrondosa, era um líder militar, mas de repente Deus se mostra, se revela em meio à fragilidade humana, para fazer conhecer a vontade de Deus aos seres humanos. Meus irmãos, está na hora de nós desejarmos conhecer Jesus por quem Ele é, ver Jesus, contemplá-lo por quem Ele é de fato, e não por aquilo que nós imaginamos que Ele é. Quantas pessoas têm criado o seu próprio conceito de Deus, seu próprio conceito de Jesus, relativizando as coisas, fazendo as coisas à sua maneira. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que chegaria um tempo que o Deus das pessoas seria o seu próprio ventre, e as pessoas têm colocado o nome dos seus ventres de Jesus, de Deus, e têm confundido as coisas, servido pseudo-Jesus, pseudo-Deus. Chegou a hora de nós conhecermos Jesus por quem Ele realmente é, por quem Ele se revela a nós por meio da sua palavra, por quem Ele se deixa conhecer por meio da revelação do Evangelho. E nem sempre Jesus vai se revelar da forma que nós esperamos, mas Ele vai se revelar de acordo com a vontade de Deus. Preste atenção numa coisa: Deus não está preocupado em suprir as tuas expectativas, mas sim em cumprir o seu propósito. Deus não está preocupado em suprir expectativas humanas, Deus está preocupado em cumprir os seus propósitos sobre a terra. A gente cria expectativas às vezes que Deus inclusive irá frustrá-las,
porque o objetivo de Deus não é suprir as tuas expectativas, mas é alinhar o teu coração ao coração de Deus, é alinhar a tua expectativa à expectativa de Deus. Então, quando Deus revela Jesus e se revela por meio de Cristo Jesus, Ele não vem para suprir as expectativas judaicas, as expectativas do povo, mas Ele vem para cumprir o seu propósito, para implantar o reino de Deus, para fazer a vontade de Deus sobre a terra, para trazer a salvação e a expiação dos nossos pecados. Os judeus estavam esperando um líder militar, que talvez iria liderar uma revolução. Isso envolveria a morte, isso envolveria problemas, isso envolve o conceito dos romanos serem os inimigos, dos gentios serem os inimigos. Isso envolve o conceito de uma repartição. Mas quando Jesus se manifesta, Ele frustra todas essas expectativas, e Ele mostra que Ele não veio para matar, mas sim Ele veio para dar vida, e vida em abundância. Ele não veio para liderar uma revolução de espada, de armas, de guerras, mas Ele veio para implantar o reino de Deus e a sua justiça. Ele não veio para liderar um distanciamento entre os judeus e os gentios, para liderar um confronto, uma guerra entre judeus e gentios, mas Ele veio para ser a luz das nações, como o próprio cântico aqui de Simeão diz. Ele veio para trazer a salvação não só para Israel, mas para todos os povos. Ele é a luz dos gentios, Ele é a luz das nações. Então Jesus não se manifesta para cumprir expectativa de judeu, mas Jesus se manifesta para cumprir a vontade de Deus, que é a salvação de todo aquele que nele crê, que é a redenção dos nossos pecados, que é levar sobre si a nossa culpa, a nossa condenação. Talvez os fariseus tinham uma grande expectativa de que o Messias, de que o ungido, de que o enviado, ele fosse elitista, ele fosse religioso, e ele destacasse aqueles religiosos. Mas ele diz o seguinte, quando Jesus vem, ele diz o seguinte: os sãos não precisam de médico, eu vim para aqueles que são doentes, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Ele veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. É para isso que Jesus se manifestou, é para isso que Ele se revelou a nós. A expectativa dos algozes de Jesus a todo momento, enquanto eles crucificam Jesus, enquanto eles maltratam Jesus, eles estão dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Se tu és de fato o Deus, ordena que anjos venham te salvar, venham te livrar dessa situação. Desce dessa cruz, salva a ti mesmo se você é o rei dos judeus. Mas o propósito de Jesus não é suprir expectativas dos seus adversários. O propósito de Jesus não é salvar a si mesmo, não é ter benefícios próprios, mas Ele veio para dar a sua vida, para morrer no nosso lugar, para assumir o nosso pecado, para assumir a nossa condenação, para assumir o pecado e o castigo que era contra nós, para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância no seu nome. Então perceba, como em todo momento, Jesus não está suprindo expectativa de ninguém, mas Ele está fazendo aquela que é a vontade de Deus para a humanidade. Ele está trazendo aquilo que é o propósito de Deus sobre a humanidade. Ele está trazendo salvação, Ele está trazendo redenção, Ele está trazendo restauração. Meus irmãos, às vezes a nossa dificuldade de nos relacionarmos com Jesus no nosso dia a dia, a nossa dificuldade de ver Jesus, de reconhecer Jesus na nossa vida, nas circunstâncias da nossa vida, sabe por quê? Porque nós estamos criando expectativas irreais. Nós criamos expectativas baseadas nas nossas vontades, no nosso querer. Nós criamos expectativas que têm a ver conosco, que não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com Deus. Nós precisamos entender que nós temos que alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Nós temos que alinhar as nossas expectativas à expectativa de Deus ao nosso respeito. Nós temos que buscar compreender qual é o propósito de Deus para nós, qual é a vontade de Deus para nós, o que Deus quer fazer, o que Deus quer realizar, o que Deus
Deus espera de nós, e assim nós somos capazes de reconhecer Jesus, de ver Jesus, de entender Jesus, de ouvir Jesus. Sabe quando a pessoa não te pede opinião, porque ela sabe que você não vai concordar com ela? Na maior parte das vezes a gente não está reconhecendo Jesus, olhando para Jesus, porque a gente sabe qual vai ser a resposta dele, e às vezes a gente não está querendo a direção de Jesus, não estamos querendo a orientação de Jesus, não estamos querendo ouvir sua voz, não estamos querendo ter a direção que ele tem para nós, e por isso nós ignoramos, nós tocamos, ou quem sabe geramos expectativas diferentes daquela que é a realidade, e nos frustramos, nos decepcionamos, olhamos para Deus e culpamos ao Senhor, e jogamos sobre Ele uma culpa que não é dele, uma responsabilidade que não é dele, porque nós geramos expectativas que nada tem a ver com o que Deus tem para nós. Se você fizer um estudo da história, você verá pessoas que fizeram atrocidades em nome de Jesus, em nome de Deus, mas que nada tem a ver com Deus, que nada tem a ver com Jesus, coisas que foram feitas, realizadas, que Jesus não fez parte, que Jesus não estava presente, que Jesus não foi reconhecido, que Jesus não foi visto, conceitos criados, expectativas criadas, que estão distantes dos propósitos de Deus. Nós não podemos viver uma vida assim, queridos, uma vida em que nós colocamos propósitos, expectativas, em que nós seguimos nossas próprias direções, mas nós precisamos viver uma vida em que o nosso coração compreende, se alinha com as expectativas de Deus para nós. Afinal de contas, quando nós recebemos Jesus, nós declaramos que Ele é o Senhor e o consumador da nossa vida. Então Ele, como nosso Senhor, é Ele quem tem que dar a direção, é Ele quem tem que dar a orientação, é a Ele que nós temos que ouvir, é a nossa expectativa que tem que se alinhar à expectativa de Deus, e não a de Deus a nossa. Nós que precisamos alinhar o nosso coração e descobrir em Deus o que Ele quer de nós, o que Ele quer fazer em nós e através de nós. Possivelmente mais da metade dos seus problemas, das suas dúvidas, das suas interrogações, elas serão sanadas, se você simplesmente alinhar o seu coração ao de Deus. Você vai compreender o que Ele tem para você e o que Ele não tem, o que era para você e o que não é para você, o que é sonho para você jogar fora e o que você pode manter, o que está de acordo com o querer dele para você e o que não está, e assim você vive o que o Senhor deseja para você. Nós temos o privilégio de ter Jesus no dia a dia, e Jesus muitas vezes não é reconhecido no dia a dia. Quantas pessoas você imagina que passaram por Jesus ali? Quantas pessoas passaram por aquele bebê, passaram por José, passaram por Maria? O templo era um lugar movimentado, várias pessoas, várias famílias. Quantas pessoas iam para lá e para cá? Quantas pessoas esbarraram talvez neles, pediram licença, pegaram fila na frente, atrás? Quantos conviveram ali, passaram por Jesus, mas foram impossibilitados de reconhecer Jesus no seu dia a dia? Simeão esperava por Jesus e ele pôde reconhecer Jesus. Ana também, mais para frente, a profetiza. Eles reconhecem Jesus, mas a grande maioria das pessoas, na verdade, não perceberam Jesus ali. Olha que coisa estranha e incrível. As pessoas estavam no templo adorando a Deus, as pessoas estavam no templo levando as suas ofertas, as pessoas até estavam ali com sinceridade nos seus corações, fazendo suas ofertas, fazendo seus holocaustos, seus sacrifícios para o pecado, para o perdão do pecado, para a purificação. As pessoas estavam obedecendo às leis de Deus, obedecendo à vontade de Deus para as suas vidas, mas no entanto foram incapazes de reconhecer o Deus que eles estão servindo, que estava encarnado entre eles. As pessoas estavam ali no afã, na religião, no envolvimento, buscando ao Senhor, porém passaram para lá e para cá, e não foram capazes de reconhecer que o Deus homem estava ali entre eles, que Deus havia se encarnado, estava ali nos braços de Maria. Nós percebemos aqui que Simeão, ele está em uma frequência, parece que diferente dessas outras pessoas. A maioria não está vendo Jesus no seu dia a dia, a maioria não está compreendendo Jesus, a maioria até está talvez buscando servir a Deus, mas não está sendo capaz de enxergar Jesus no dia a dia da sua vida. Mas Simeão
numa frequência diferente, quando ele bate os olhos naquele menino, ele diz: os meus olhos viram a salvação de Israel. Diz o texto que ele acolhe o menino nos seus braços, ele pega nos seus braços e ele faz esse cântico: agora, Deus, tu podes me recolher em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. E ele continua um cântico que profetizando: essa é a luz dos gentios, essa é a salvação dos povos. Que coisa maravilhosa, queridos, que coisa extraordinária. Mas apesar de parecer absurdo esse cenário é mais comum do que parece. Quantas vezes nós estamos nas nossas idas e vindas, até na igreja, até no abrir e fechar da Bíblia, até no abrir e fechar os olhos para orar, nós estamos para lá e para cá, na correria do nosso dia a dia, e a vida está cada vez mais corrida, as redes sociais cada vez mais roubando nosso tempo, e quantas vezes a gente está para lá e para cá correndo nas coisas, e até com o coração sincero, até com o coração desejando ao Senhor, mas estamos sendo incapazes de reconhecer Jesus presente entre nós, incapaz de reconhecer Jesus no nosso meio. Nós não vemos Jesus, nós corremos para lá e para cá e não desfrutamos da presença dEle. Nós corremos para lá e para cá e nos esquecemos de que Ele está conosco, e de que Ele quer se relacionar conosco, Ele quer ter comunhão, ter intimidade, ter relacionamento para com as nossas vidas. Meus irmãos, nós precisamos olhar para esse exemplo de Simeão e desejar ardentemente ver Jesus no nosso coração, desejar ardentemente ter maior intimidade, maior comunhão, maior relacionamento com Jesus, aproveitar Jesus no nosso dia a dia. É interessante desse texto também, que José e Maria, eles levam 2 pombinhos, Pedro dá detalhes, a Bíblia não é aleatória, ela dá detalhes para a gente saber o que está acontecendo. Eles levam 2 pombinhos, o que Lucas está dizendo aqui, que eles levaram, eu falei Pedro e Lucas, levaram 2 pombinhos. O que Lucas está dizendo, queridos, é que eles eram pobres, José e Maria eram pobres, porque ele cita conforme a lei está lá em Levítico 12:8, Levítico 12:8 diz o seguinte, que quando nascesse o primogênito homem, ele deveria ser levado ao templo, e junto com ele deveria se levar um cordeiro de 1 ano e uma pombinha. Tanto para o cordeiro era para sacrifício de holocausto, ou seja, o sacrifício totalmente queimado ao Senhor, e a pombinha para a purificação da mãe, que era considerada impura depois do parto, essas coisas todas. E o texto de Levítico diz assim: no caso da família ser pobre, ela, em vez de levar o cordeiro, ela pode levar 2 pombinhos. Então, nós estamos aqui com Maria nos braços, com Jesus nos braços, e José, e eles estão levando 2 pombinhos. E aí eu fico imaginando qual que é um outro fator que talvez até impediu pessoas de reconhecerem Jesus naquele dia. Talvez pessoas olharam para José e Maria, aquele casalzinho pobre, e o desprezaram. Talvez aqueles que tinham um cordeiro, com um pouco mais de altivez, passaram por eles. Quantas pessoas talvez não reconheceram, não perceberam, não notaram, ou até desprezaram aquela família mais pobre, mais humilde, mais simples, sem reconhecer e sem entender que Jesus habitava no meio deles. Meus irmãos, é extraordinário como Jesus, ele veio na pobreza, ele veio numa manjedoura, ele veio sem muita coisa humana aqui para oferecer, o Rei da Glória. E lá em 2 Coríntios 8:9 nos fala sobre isso: pois vocês conheceram a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que pela pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Para que pela pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Jesus naquela simplicidade, naquela humildade, e às vezes as pessoas não iam reconhecer Jesus, não iam saber que era Jesus ali. Quem que ia imaginar que esse Deus encarnado, que esse Rei da Glória, que esse dono do ouro e da prata, ele encarnaria numa família tão simples, tão humilde? Quantas vezes nós falhamos em reconhecer Jesus, queridos, porque nós criamos os nossos estereótipos, nós criamos na nossa cabeça as nossas intenções e ações, nós determinamos qual que é a maneira que Deus tem que falar com a gente, qual é a pessoa. Tem gente que até a pessoa que Deus vai usar, o cara mira, tem que ser fulano tal, e nós vamos selecionando a forma ou a maneira
como Jesus tem que falar, como Jesus tem que aparecer, e aí às vezes Jesus está aparecendo ali no meio daquela família simples, e você é incapaz de reconhecê-lo. Às vezes Jesus já está presente no meio que você está, e você não vê, você não compreende, você não enxerga. Nós precisamos abrir os nossos olhos para ver quem Jesus é, e não para criar conceitos próprios a respeito de Jesus. E o que é interessante nesse texto também é o seguinte: mal sabiam a grande maioria que, apesar de eles estarem levando 2 pombinhos, o texto lá de Levítico diz que eles deveriam levar o cordeiro e o pombinho, mas nós sabemos que nos braços de Maria estava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista, quando vai olhar para Jesus, ele vai dizer assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mal sabiam eles que no braço de Maria estava o sacrifício perfeito. Mal sabia eles que nos braços de Maria estava Jesus, que entregaria a sua vida na cruz, que se ofertaria por nós, e que é o sacrifício perfeito, a remissão dos pecados. Mal sabiam eles que a partir de Jesus ninguém mais ia precisar trazer cordeiro, ninguém mais ia precisar trazer pombo, porque Jesus, como diz Hebreus, é o sacrifício perfeito. Ele morreu uma vez por todas para a remissão dos nossos pecados. Está ali Jesus nos braços de Maria, o Cordeiro de Deus, seguindo até eles naquele templo ali. Você tem sido capaz, meu irmão, minha irmã, de reconhecer Jesus no seu dia a dia? Você tem desejado se encontrar com Jesus? Você crê que Jesus está contigo, mas você tem desfrutado dessa presença? Você conversa com Ele, você cresce em intimidade com Ele, você recebe as suas orientações, como é a tua relação com Jesus no dia a dia? Simeão nos dá algumas indicações interessantes de como ver Jesus. O que fazia Simeão estar em outra frequência? Simeão, ele era diferente da maioria porque ele foi capaz de ver, de reconhecer Jesus, de contemplar Jesus. Mas o que Simeão tinha que os outros não tinham? Primeiro, Simeão tinha um desejo profundo de ver Jesus. O verso 25 vai citar 3 características de Simeão. Diz o seguinte: que ele era justo, temente, e que ele esperava a consolação de Israel. Se você observar, são 3 características que têm a ver com o coração, e não com aspectos externos. Não tem a ver com o comportamento externo, mas tem a ver com aspectos internos, com o coração. Justo, queridos, ele vai além de seguir regras, mas ele trata-se de um alinhamento profundo do caráter e da nossa vida aos princípios e aos valores de Deus. Então, quando a Bíblia fala que alguém é justo, não está falando só de um proceder correto e reto, ou um proceder externo, mas quando a Bíblia fala que alguém é justo, ele está dizendo que o coração dessa pessoa está alinhado ao coração de Deus. O coração dessa pessoa está alinhado aos princípios de Deus, ao que Deus espera, às expectativas de Deus. Então, ser justo não quer dizer acertar sempre, mas quer dizer estar alinhado ao coração de Deus. O justo é aquele que erra também, mas quando erra, ele sabe pedir perdão, ele sabe se arrepender, ele sabe consertar o seu erro. O justo é aquele que talvez pode até fazer mal para alguém, mas ele não permanece na maldade, ele vai pedir perdão, ele vai consertar, ele vai corrigir aquilo que fez. O justo, queridos, significa aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã que tem o seu coração alinhado com a vontade de Deus, com os princípios de Deus. Ele não consegue permanecer no erro, ele não consegue viver de qualquer maneira, mas ele é constrangido pelo Espírito Santo, ele é direcionado por Deus, o seu coração está alinhado ao de Deus, e ele se move de acordo com os princípios eternos do Senhor. Então é aquele que vai mudando a sua conduta, é aquele que vai tendo um proceder certo, correto, certo, justo. E é isso que a Bíblia nos diz que nós devemos ser. Nós somos chamados de justos, o justo pela sua fé
viverá. Ele está dizendo o seguinte: nós não somos mais como as pessoas que não têm Deus, mas nós somos aqueles cujo coração se alinhou de Deus, cuja mente agora é a mente de Cristo. Nós olhamos de forma diferente, nós pensamos de forma diferente, e ainda que erramos, e erramos várias vezes, mas até em relação ao erro, nós lidamos com ele de forma diferente, nós lidamos de acordo com os princípios da palavra de Deus. Diz ainda que ele era temente, que é uma disposição cuidadosa e reverente de fé. O temor, queridos, tem a ver com a reverência, tem a ver com não tratar as coisas de qualquer maneira. As pessoas que são capazes de ver Jesus, que desejam ver Jesus, que querem de fato contemplar Jesus, elas vivem debaixo do temor do Senhor. Elas temem, elas não conseguem permanecer no erro, ficar fazendo coisa errada, se meter em situações desnecessárias, porque o temor do Senhor bate nelas, o temor do Senhor lhes constrange, o temor do Senhor lhes chama a se corrigir, a mudar de postura. Ela talvez pode até chegar a frequentar um ambiente errado, mas o temor do Senhor fala com ela constantemente: esse lugar não é para você, você não pertence aqui. Quem deseja ver Jesus, quem deseja relacionamento com Jesus, vive uma vida de temor, vive uma vida de temor, uma vida de sinceridade diante do Senhor. Não só isso, queridos, o texto diz também que ele esperava ver a consolação de Israel, ou seja, havia nele um desejo de ver Jesus, uma busca sincera por Jesus. Ele desejava ver Jesus do profundo do seu coração, da sua alma. Nós precisamos crescer em desejo, nós precisamos crescer em vontade. E se não temos essa vontade, essa tem que ser a nossa oração: Senhor, cria em mim um desejo pela Tua presença, cria em mim um desejo por se relacionar mais contigo. Jesus, que eu tenha desejo de te conhecer mais, de te conhecer melhor. Nós precisamos crescer no desejo, na vontade de ter comunhão e intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa que Simeão tinha era um desejo profundo, que está revelado ali no fato dele ser justo, dele ser temente, dele esperar a consolação de Israel. Mas a segunda coisa, queridos, é que ele tinha a presença do Espírito Santo na vida dele. Ele tinha a presença do Espírito Santo. 3 vezes é citado o Espírito Santo em relação a Simeão, no verso 25, no 26 e no 27. No 25 diz que o Espírito Santo estava sobre ele. No verso 26 diz que ele recebeu uma revelação do Espírito Santo. No verso 27 diz que ele foi movido pelo Espírito, e ele foi ao encontro de Jesus. Então não foi um encontro casual, não foi um encontro qualquer, não foi coincidência, mas Simeão, ele é movido do Espírito na hora exata que Jesus está indo no templo, para ir até lá, para que ele pudesse conhecer Jesus e ver a salvação de Deus ali em pessoa, presente naquele lugar. Ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, queridos, deseja nos levar a uma vida com Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos seria enviado como um consolador, como um ajudador, como o Paráclito, aquele que estaria conosco, nos ajudando, nos auxiliando. Que o Espírito Santo nos seria enviado para nos lembrar das coisas que Jesus falou. Ou seja, a função primordial do envio do Espírito Santo sobre nós é para que o Espírito Santo nos conduza a Jesus, é para que o Espírito Santo nos faça crescer em comunhão, em intimidade, em relacionamento com Jesus. O Espírito Santo é aquele que fala a nossa consciência, que gera o temor. O Espírito Santo é aquele que trabalha na nossa mente, que nos conduz, que nos direciona, que nos leva. O que nós precisamos é dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Se assim nós fizermos, o Espírito Santo vai constantemente nos conduzir para mais perto de Jesus, para maior intimidade com Jesus, para maior relacionamento com Jesus.
nós precisamos receber a obra do Espírito sobre nós. É Ele quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É Ele quem nos capacita, nos reveste de poder, de unção, de autoridade. É Ele quem nos dá dons espirituais para que a gente edifique uns aos outros, para que a gente ajude uns aos outros. Mas tudo isso não é um fim em si mesmo. O objetivo de tudo isso é que nós cresçamos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O discípulo é aquele que vive igual Jesus vivia, é aquele que conhece Jesus. Chegou um momento que as pessoas olharam para Pedro e falaram assim: você é um deles, você andava com ele. Eles conseguiam reconhecer nos discípulos semelhanças de Jesus, coisas parecidas com Jesus. Isso fazia com que eles fossem reconhecidos como seguidores de Jesus, como cristãos, como aqueles que se parecem com Jesus. Esse é o nosso objetivo de vida, queridos. Nosso objetivo de vida é nos parecer com Jesus e fazer discípulos, fazer outras pessoas parecidas com Jesus, ensinar para as outras pessoas tudo que Jesus nos ensina, tudo que Jesus nos fala. E para isso nós não conseguimos fazer isso sem a ação do Espírito Santo de Deus, sem a obra do Espírito Santo de Deus em nós, sem o poder do Espírito Santo de Deus sobre nós. Nós precisamos ceder à voz do Espírito, ouvi-lo. Quantas coisas Ele tem falado que está nos atrapalhando, quantas coisas estão no nosso caminho, quantas coisas estão nos impedindo de ver Jesus, quantas coisas estão nos impedindo de experimentar mais de Jesus, quantas coisas nos impedem de nos aprofundar, quantas coisas nos impedem de crescer em intimidade, comunhão, relacionamento. Nós temos que dar ouvidos à voz do Espírito. Ele quer nos ajudar a ter uma comunhão, um relacionamento maior com Jesus, porque é em Jesus que está a nossa libertação, é em Jesus que está a nossa transformação, é em Jesus que está o perdão do nosso pecado, é em Jesus que está a nossa salvação, é em Jesus que nós temos vida e vida em abundância. É em Jesus, e é na herança que Ele nos conquistou na cruz, que nós temos acesso à graça de Deus, à glória de Deus, à presença de Deus, o amor de Deus sobre nós. Nós precisamos deixar o Espírito fazer a obra nas nossas vidas e crescermos em desejo e em vontade de nos relacionarmos com Jesus. Nós vivemos esse tempo corrido, queridos, e às vezes nós nos acostumamos com a presença de Jesus, e às vezes por causa disso nós não nos encontramos mais com Ele, nós não vemos mais Jesus, nós não ouvimos mais a sua voz, nós não nos relacionamos como deveria. Jesus não é um Deus de longe. A Bíblia diz que Ele seria chamado de Emanuel, Deus conosco. Mas não significa que nós somos capazes de o reconhecer sem que haja um desejo verdadeiro, sem que haja uma busca, sem que haja uma sensibilidade ao seu Espírito. Como eu falei, o templo tinha várias pessoas ali servindo a Deus, mas que não viram Jesus. Mas aquele que estava sensível ao Espírito, ele foi movido ao Espírito, ele recebeu revelação do Espírito, e ele viu Jesus, e ele reconheceu Jesus. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito, e desejarmos ardentemente conhecermos mais do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Amém? Se coloque de pé comigo, nós vamos orar. Lucas capítulo 24 nos conta a história de dois discípulos que estão indo a caminho de Emaús. Dois discípulos a caminho de Emaús. E a razão que eles estão indo para Emaús, eles estão saindo da cidade de Jerusalém, do lugar da promessa, do lugar que Jesus mandou eles ficarem. E eles estão indo, e o próprio Jesus lhes aparece pelo caminho, e eles não reconhecem Jesus. Mas Jesus começa a conversar com eles, e eles dizem assim para Jesus: nós estamos decepcionados, nós estamos desiludidos, porque nós esperávamos que Jesus fosse o Messias, nós esperávamos que fosse Ele que fosse liderar a revolução de Israel e trazer libertação aos judeus, mas Ele morreu, Ele foi morto,
E aí diz o texto que Jesus então começa a se revelar a eles. O texto diz assim que Jesus começa a contar para eles tudo que a palavra dizia a respeito de Jesus. Ou seja, eles tinham um conceito de quem era Jesus, eles tinham uma expectativa de quem era Jesus. Jesus não supriu a expectativa deles, eles estavam frustrados, fugindo agora do lugar da promessa. Jesus se revela a eles, vai até eles e começa a mostrá-los quem de fato Ele é. E diz o texto que quando Ele parte o pão, os olhos dos discípulos se abrem e eles entendem quem é Jesus. E eles então têm um coração aquecido, eles voltam para Jerusalém no mesmo instante. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos toda atrapalhada na nossa vida, porque nós estamos cheios de expectativas frustradas. E elas são frustradas de propósito, porque são expectativas que não estão alinhadas à vontade ou ao propósito de Deus. Muitas vezes nós estamos com expectativa: eu esperava que Deus fizesse isso, eu esperava que Jesus fizesse aquilo, eu esperava que acontecesse essa outra coisa. Pois o que Deus tem para ti não é o que você espera, mas é o propósito dele para a sua vida. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, que os caminhos deles não são os nossos caminhos, mas eles são mais elevados, eles são mais altos. Você está aqui embaixo numa esfera pequena, esperando, criando expectativa, pensando coisas e se frustrando, e às vezes querendo ficar até revoltado com Jesus, com Deus, porque Ele não supriu as tuas expectativas. Mas o Senhor enxerga o que você não enxerga, Ele olha além, o pensamento dele é mais elevado, e o propósito dele para ti é maior, as coisas que Ele tem a fazer é melhor, e Ele quer alinhar o teu coração ao coração dele, Ele quer alinhar as tuas expectativas às expectativas dele. E para isso você precisa desejar conhecer Jesus por quem Ele é. Você precisa que Jesus te encontre pelo caminho, igual encontrou aqueles discípulos de Emaús, e que Jesus mostre quem de fato Ele é, e qual de fato é o propósito dele na sua vida, o que Ele quer de você, aonde Ele quer te conduzir, o que Ele quer realizar. E assim, queridos, eu tenho certeza que o teu coração será aquecido, eu tenho certeza que você se alinhará aos propósitos de Deus, e a vontade do Senhor será feita em você. É um tempo de nós nos aprofundarmos, é um tempo de nós crescermos no relacionamento com Jesus, é o tempo de nós desejarmos sair da superfície, é o tempo de nós desejarmos sair da experiência dos outros, é o tempo de nós desejarmos sair da superficialidade religiosa, da boa intenção do coração apenas, e nós mergulharmos profundamente no oceano que Jesus Cristo tem para nos oferecer. Ele disse para aquela mulher lá no tanque: se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais terá sede, do teu interior fluirão rios de água viva. Fecha os olhos, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Ó Deus, meu Deus, nós nos apresentamos diante de Ti nesta noite, nós nos colocamos diante do Teu altar, Senhor, reconhecendo que Tu és um Deus vivo, que Tu és um Deus poderoso, verdadeiro. Jesus, nós reconhecemos que Tu existes para além da nossa imaginação, Tu existes para além das nossas vontades, Tu existes para além das nossas expectativas. Tu tens vida própria, Tu és o grande eu sou, o Deus autoexistente que existia de eternidade e existe de eternidade a eternidade. Tu és aquele, Senhor, por meio de qual todas as coisas foram formadas, criadas e vieram a existir. Tu és um Deus de propósitos, um Deus de vontades, Senhor, e Tu não nos criastes à revelia, mas lá no ventre da Tua mãe, da nossa mãe, Tu nos projetaste, Senhor, com um propósito, com um objetivo. E nós vamos, ó Deus, às vezes tocando a nossa vida, nos esquecendo que reconhecemos a Ti como nosso Senhor, nos esquecendo que nossa vida não nos pertence, mas que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos nação santa, sacerdócio real. Então, Senhor, a vida não deve ser vivida do jeito que nós queremos. As expectativas a serem supridas não são as nossas, mas são as Tuas. Revela o Teu coração a nós, Jesus.
Revela, Senhor, o teu coração a nós, dá-nos a tua mente, faça-nos parecido contigo, leva-nos a águas mais profundas, a um relacionamento mais profundo. Fala conosco, revela-te a nós, mostra-te a nós, dá-nos sonhos, dá-nos visões, dá-nos revelações, e permita-nos mergulhar nesse oceano de graça e desfrutar da tua presença de uma forma profunda e extraordinária. Ó Jesus, que nós possamos nos apossar de toda herança conquistada na cruz, porque em Ti há perdão, em Ti há libertação, a cura, a salvação, a restauração, e nós tomamos posse dessa vida eterna, dessa vida abundante, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. Quero declarar sobre eles a Tua unção, a Tua graça, a Tua bênção, o renovo do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.